Sabia que crase está presente em quase 100% das provas de concurso? Na Fundatec não é diferente. O grande problema é tentar decorar todas as regras para resolver essa questão. Na aula de hoje, eu vou te ensinar um jeito super fácil de encaminhar a questão de crase. Eu selecionei 8 questões bem recentes da banca para resolver neste vídeo. Eu sou o professor Alexandre Nel e se você quer tornar português o seu maior aliado no seu próximo edital, já deixa um like, se inscreve no canal e vamos para a aula. Então, gente, Fundatec, questão de crase, né? Questão obrigatória, né? Vamos lá, vamos aprender 3 passos de crase. Eu vou mostrar para vocês os 3 passos da crase, resumidamente aqui neste vídeo. A crase é a contração, é a junção de 2 palavras, que é uma preposição, ou seja, o a, preposição, e o a, artigo. Pode ser pronome também, pode ser um pronome demonstrativo, mas esse é um caso mais restrito. Então, quando eu tenho a junção dessas 2 palavras, em vez de eu escrever a, assim, a mesma letra, né? 2 vezes o a, eu vou simplesmente colocar o a e o acento grave. O nome disso daqui não é crase, o nome disso daqui é acento grave. Crase é o fenômeno, é a junção dos 2 as. Quando eu tenho uma questão de prova, por exemplo aqui, todos devemos proteger o direito à vida, a banca está me perguntando se aqui eu tenho a, se eu tenho uma preposição e um artigo, ou, eventualmente, um pronome, esse azinho aqui. Como nós vamos resolver isso? Rapidamente, eu vou mostrar os 3 passos da crase. Primeiro passo, nós precisamos determinar se essa palavra aqui é um substantivo feminino. Se a seguinte palavra é feminina, ela precisa ser um substantivo feminino. Por quê? O artigo, para eu saber se tem um artigo aqui, o que eu preciso lembrar? Que o artigo sempre acompanha um substantivo. O artigo não faz outra coisa, ele acompanha substantivo. Ele não existe sozinho no mundo. Para que exista a possibilidade da crase, aqui eu preciso possivelmente de um artigo. E ele só vai existir se essa palavra for substantivo. Claro que ele precisa ser feminino, porque o substantivo vai determinar o gênero do artigo, né? Se o substantivo for masculino, o artigo que vai aparecer é masculino. Segundo passo, verificar a regência da palavra anterior. O que é verificar a regência? Se for um verbo, ver se ele é transitivo direto, transitivo indireto, ver o que ele está pedindo, especialmente se ele pede preposição. Aqui eu tenho um substantivo direito. Quem tem direito a alguma coisa. Então, é um substantivo que pede complemento nominal com a preposição a. Então, percebe? Quando eu vejo a regência e entendo essa palavra aqui, eu sei que ela está pedindo uma preposição. Se eu vou ter preposição mais um artigo, é um caso de crase. Mas nós precisamos tirar a prova real. Tirar a prova real é substituir a palavra seguinte, essa palavra vida aqui, por uma palavra masculina, tá? Por um substantivo masculino. Então, eu vou colocar, por exemplo, qualquer palavra, gente, a palavra que vier na hora da prova, qualquer palavra. Eu vou colocar a palavra voto. Todos devemos proteger o direito ao voto. Se no masculino apareceu ao, que é a preposição do termo direito, mais o artigo o, significa que lá no feminino eu também tenho a preposição a mais o artigo a. Então, se eu tenho ao no masculino, lá no feminino eu tenho o a mais a. É o caso de crase. Esses 3 passos nós vamos usar quase sempre. Eventualmente, nós vamos precisar saber alguns detalhes da crase e eu vou falando aqui nas próximas questões. Tá? Olha mais um exemplo aqui. Todos devemos proteger a vida. Vou fazer os 3 passos. Vida é um substantivo masculino, tem o verbo proteger. Como funciona o verbo proteger em termos de regência? Ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então, eu sei que não vai aparecer uma preposição aqui. E a prova real? A prova real é trocar vida por uma palavra masculino. Qual palavra masculina? Qualquer uma. Vou colocar o sono. Todos devemos proteger o sono. Se no masculino apareceu somente o artigo, significa que aqui no feminino eu tenho somente um artigo. Então, eu não tenho caso de crase, eu não tenho a mais a. Certo? Vamos lá para as questões da Fundatec. Questão 1. Questão de 2026. Crase é uma questão obrigatória nas provas porque é onde a banca pode cobrar regência. Mais do que cobrar decoreba de regras,
A banca quer cobrar a regência de vocês. É por isso que os 3 passos da crase normalmente vão resolver a questão, porque a gente está lidando com a regência. Em relação à regência verbal e ao acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas tracejadas dos trechos a seguir retirados do texto. Fiquei viciada em assistir, e aqui eu tenho a opção do verbo haver, que não é o caso, né? Porque o verbo haver aqui ele vai expressar tempo. E depois eu tenho o plural aqui, só para a gente entender. Ó. Fiquei viciada em assistir às séries bregas em idioma hindi todas as noites. Gente, vamos resolver com os passos da crase que eu mostrei para vocês, os 3 passos. Primeiro, é um substantivo feminino? Sim. Assistir. Como funciona a regência de assistir? E essa é a questão, esse é o foco da questão. Assistir, quando tem o significado de olhar, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Então, aqui, eu sei que eu tenho a preposição a. Prova real. Vou trocar séries por filmes. Fiquei viciada em assistir aos filmes bregas, porque eu tenho a preposição a do verbo assistir, e eu tenho o artigo que está aqui em séries. Então, se no masculino apareceu o aos, que é a preposição mais o artigo, no feminino eu tenho a mais as. Eu tenho a preposição mais um artigo definido, a mais as. Segunda, há décadas, pesquisas mostram que a exposição regular a um idioma acelera o aprendizado. Aqui é o verbo haver expressando o tempo, né, gente? Então, esse aqui é a. Não tem outra opção. Os benefícios do aprendizado de idiomas para a nossa felicidade, bem-estar e saúde do cérebro, a longo prazo já foram bem estabelecidos. Olha lá, o passo 1 para identificar o caso de crase. Eu preciso ter um substantivo feminino. Gente, prazo é o quê? É um substantivo masculino. Então eu posso ter crase? Não posso. Não posso ter crase com substantivo masculino, porque eu não vou ter o artigo definido feminino. Então, aqui, eu sei que não é um caso de crase. Certo? Então, nós temos a letra D. Questão 2. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, né? A Fundatec repete as questões, né, gente? A mesma estrutura. Uma inteligência artificial capaz de executar as nossas tarefas com rapidez. Passo 1. É um substantivo feminino, nossas tarefas? Sim, está aqui, tarefas, né? Vamos ver como funciona o verbo executar. Quem executa? Executa algo, ou alguém, né? Talvez, né? Vai saber. Executar algo. Então, ele é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição. Então, eu sei que eu não tenho preposição aqui. E a prova real? Vamos trocar nossas tarefas por uma palavra masculina. Esse substantivo aqui, vamos colocar projetos. Uma palavra que eu gosto de usar porque cabe em quase qualquer situação. Projetos. E aí vai lá, ó, nossos projetos. Uma inteligência artificial capaz de executar o quê? Os nossos projetos. Gente, se no masculino eu tenho somente o artigo, no feminino, somente o artigo. Não é crase. Não é nostalgia, nem rejeição à modernidade. Passo 1. Modernidade é uma palavra, é um substantivo feminino? Sim. Então aqui está certo. Rejeição. Vamos ver como funciona este substantivo. Se é rejeição a alguma coisa, né? Esse aqui é um substantivo que pede complemento nominal. Ele pede a preposição a. E a prova real? Vamos trocar modernidade por modernismo, por exemplo. Então, vamos lá. Como vai ficar? Não é nostalgia, nem rejeição ao modernismo. Então, se no masculino eu estou vendo a preposição mais o artigo, ali no feminino eu tenho a preposição mais o artigo. Legal, né? O esforço manual devolve a sensação de realidade que o pixel nos rouba. Sensação é um substantivo feminino? Sim. Devolver. Como funciona o verbo devolver? Quem devolve, devolve
algo. Ele pode ser devolver algo a alguém, né? Aqui neste caso é somente devolver algo. Ele é um verbo transitivo direto aqui neste exemplo. Então, ele não vai pedir preposição. Vamos trocar sensação por sentimento. O esforço manual devolve o sentimento. Se no masculino é só um artigo, no feminino é só um artigo. Não é caso de crase. Então, nós temos sem acento, com acento e sem acento. Letra C. Questão 3. Mesma questão, né? A mesma questão, que é considerando o caso de crase, né? Preencher corretamente ali. Vamos lá. Uma importante iniciativa brasileira voltada à proteção de crianças. Então, a gente tem voltada a. É um substantivo feminino? Sim. Vamos ver a palavra voltada. Aquilo que é voltado a alguma coisa. Essa palavra pede uma preposição. E a prova real? Vamos trocar proteção por projeto. Qualquer palavra masculina que vier à mente de vocês na hora da prova. Uma importante iniciativa voltada ao projeto de crianças e adolescentes. Olha lá, ficou fácil, né, gente? No masculino é preposição mais artigo, no feminino é preposição mais artigo. As regras definidas pelas empresas não podem se sobrepor às leis de um país. Então, leis é um substantivo feminino? Sim. Passo 1. Passo 2. Se sobrepor. Como funciona esse verbo? Aquilo que se sobrepõe a alguma coisa. Ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Então, né, tá parecendo crase. Prova real. Vamos substituir leis por uma palavra masculina. Projetos. Como vai ficar? As regras definidas pelas empresas não podem se sobrepor aos projetos. Né, gente? Aos projetos. Se no masculino apareceu preposição mais o artigo, olha lá, no feminino, preposição mais artigo. Próxima. Acordos e normas internacionais que obriguem as empresas de tecnologia a respeitar as leis. Empresas é um substantivo feminino. Passo 1. Certo, então pode ser um caso de crase. Obriguem. Quem obriga? Obriga. Olha que legal. Alguém a alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede um elemento sem preposição e outro elemento com a preposição a. Vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Acordos e normas internacionais que obriguem algo, as empresas sem preposição a respeitar. Está aqui a minha preposição. Então, a gente sabe que aqui não tem preposição. Provavelmente não seja um caso de crase. Prova real. Vamos trocar empresas por projetos. Projetos. E aí vai ficar assim. Acordos e normas internacionais que obriguem os projetos de tecnologia a respeitar as leis. Se no masculino é só o artigo, no feminino é só o artigo. Então, nós temos um caso de crase, depois não, depois. Quer dizer, crase, crase e depois não. Letra A. Fácil, né, gente? Vocês vão acertar essa questão na prova, eu tenho certeza. Questão 4. Em relação à regência verbal e ao acento indicativo de crase, é a mesma questão. Olha só, em 2026 é a 4ª vez que nós estamos vendo a mesma questão. O vinho é uma bebida essencial para diferentes civilizações. Aqui expressa tempo, né, turma? Expressa tempo é o verbo haver. À medida que, a primeira vez que apareceu um caso que não está lá nos 3 passos da crase. À medida que é uma expressão feminina que nos traz a ideia de proporção. Ela é uma expressão conjuntiva. Então, as expressões femininas, no sentido de conjunção, advérbio, preposição, sempre recebem um acento da crase. Então, aqui, a gente sabe que é um caso de crase. O estudo foi capaz de traçar a trajetória das uvas na Europa a partir da análise de quase 50 sementes. Gente, vamos lá. Os 3 passos da crase. O primeiro, verificar se essa palavra posterior é um substantivo feminino. E aí, é ou não é? Não. Aqui eu tenho um verbo. Gente, se eu tenho um verbo, eu não vou ter crase antes de verbo. Não precisa decorar a regra. Não se usa crase antes de verbo. Por quê?
Porque antes de um verbo eu nunca vou usar um artigo. Então aqui eu não tenho caso de crase. Tenho certeza disso. Portanto, gente, é o verbo haver, depois é crase e depois não. Letra A. Questão 5. A mesma questão que provavelmente vai estar na prova de vocês. Então vamos lá. Os oráculos que respondem a todas as perguntas e resolvem todas as paradas tornaram obsoletos os encontros aleatórios. Gente, eu tenho aqui, ó, todas as perguntas. Tá? Eu tenho, então, as perguntas, né? E aí eu vou ver o verbo responder. Quem responde, responde a alguma coisa. Funciona essa regência. Ele também pode ser um verbo transitivo direto. Responder é um caso especial de regência. Dependendo do contexto, ele pode ser direto ou indireto. Então, aqui não vai nos ajudar muito. Agora, olha só. Vamos observar uma coisa, gente. Eu não tenho um contexto de plural aqui a todas as perguntas. Sim, e a palavra que a banca me dá aqui é um a. É um a no singular. Se fosse um artigo, se houvesse ali um artigo, eu sei que ele precisaria estar também no plural por causa do substantivo, porque o artigo sempre acompanha o substantivo em gênero e número. Então aqui eu não tenho um artigo aqui. Mas vamos fazer a prova real. A prova real é trocar isso daqui por masculino e vamos colocar todos os projetos. Como vai ficar? Os oráculos que respondem a todos os projetos. Observaram? Aquele a é só uma preposição, então ele não recebe acento da crase. Próxima. O resultado é essa sensação de que estamos empanturrados de coisas que interessam, a maioria delas à venda. Aqui eu tenho uma expressão feminina. Essas expressões femininas recebem crase, recebem o acento da crase. Certo, gente? Se fosse a prazo, não, porque daí a prazo é masculino. Agora, como é à venda, aí é um caso de crase, expressão feminina. Próxima. Como não pode mandar mensagem pelo Instagram nem dar um Google para saber onde ela mora e que ambientes frequenta, o telefone mal tinha chegado à corte. Então, corte é um substantivo feminino. Aquilo que chega a algum lugar, então parece um caso bom, né, para crase, e aí eu vou trocar. Eu vou trocar corte por uma palavra masculina. O telefone mal tinha chegado, vou colocar país. E vai ficar assim. O telefone mal tinha chegado ao país. Se no masculino apareceu preposição mais artigo, no feminino tem a preposição mais o artigo. É um caso de crase. Então, nessa daqui, nós temos um caso sem crase, depois a crase, e depois não. Letra D. Certo, gente? Vocês estão vendo que as questões são fáceis? Quando a gente entende esse mecanismo do substantivo e da regência, a gente não erra mais. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta um caso facultativo de crase nos trechos retirados do texto. Aqui é a crase facultativa. Gente, crase facultativa são três casos. Antes de nome próprio, feminino, antes de pronome possessivo feminino e após a preposição até. Esses 3 casos. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Que importância você dá à riqueza vocabular dos livros que lê? A riqueza vocabular. Eu tenho algum daqueles 3 casos? Não. E se eu fosse pensar assim, esse caso é facultativo, eu vou tirar a crase daqui, vou tirar o acento dali. Ia funcionar? Não. Olha só, se eu trocar riqueza vocabular por uma palavra masculina, projeto vocabular, vai ficar assim, ó. Que importância você dá ao projeto vocabular? Então, aqui é um caso de crase obrigatório, não é facultativo. Tá? Não vamos nessa. Letra B. Eu tinha ali à minha disposição. Gente, o pronome possessivo feminino é um caso facultativo de crase. Vou marcar a letra B. Letra C. Não usei a palavra adivinhada à toa, é uma expressão feminina. Letra D. É por isso também, aliás, que, às vezes, uma expressão adverbial feminina, caso de crase. Letra E. Cada um atribuiu às palavras o sentido que lhes veio à cabeça. Né? Posso ter ficado na dúvida. Palavras é um substantivo feminino. Quem atribui a alguém alguma coisa, ou atribui a algo alguma coisa. Então, eu tenho uma preposição aqui. Se eu trocar, prova real da crase, vou trocar palavras por uma palavra masculina, que é projeto. O que vai acontecer lá? Cada um atribuiu aos projetos o sentido que lhes veio à cabeça. Então, aqui, se no masculino eu tenho preposição mais artigo, no feminino também. É um caso de crase obrigatório, não é facultativo. Legal?
Próxima. Questão 7. Considerando as regras de emprego do acento indicativo de crase, né, vamos preencher as lacunas corretamente. Aquela questão que a gente agora já sabe que é manjada da Fundatec. Esse reconhecimento é recente diante de mais de 5 séculos de políticas educacionais direcionadas à assimilação dos povos originários. Fiquei na dúvida, né? Ainda não sei. Os 3 passos da crase. É um substantivo feminino? Sim, então é possível. Como funciona a regência dessa palavra aqui, ó, direcionada? Aquilo que é direcionado a alguma coisa. Então tem uma preposição, né? Já parece interessante aqui. Eu vou trocar assimilação, agora vou fazer a prova real e vou colocar projeto. Políticas educacionais direcionadas ao projeto dos povos originários. Se no masculino apareceu preposição mais artigo, no feminino também. Caso de crase. Nas últimas décadas, a consolidação de marcos legais e de políticas públicas voltadas à educação escolar indígena representou avanços importantes. Gente, educação é uma palavra feminina? É um substantivo feminino? Sim. Aquilo que é voltado a alguma coisa. Olha a regência, eu estou pedindo uma preposição a. E agora eu vou fazer a prova real e trocar educação por uma palavra masculina que eu escolho projeto. Políticas públicas voltadas ao projeto escolar indígena. Então, no masculino é preposição artigo, no feminino preposição mais artigo. Próxima. Esse cenário mostra a distância entre o que está previsto na legislação e o que se concretiza no cotidiano das escolas. Distância é um substantivo feminino? Sim. Mostra é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então, vou trocar por uma palavra masculina, vou colocar problema. Esse cenário mostra o problema entre o que está previsto na legislação. Pareceu somente o artigo o problema. Então, no feminino, somente o artigo a. Não é caso de crase. Portanto, eu tenho crase e só o artigo. Letra D. Então, para encerrar com chave de ouro, Machado de Assis. Essa vai ser difícil, né? Vamos lá. Analise o seguinte trecho adaptado de Helena, de Machado de Assis. Sentei-me à janela. Gente, é uma expressão que indica lugar, é uma expressão adverbial feminina. Então, aqui é caso de crase. E pus-me a olhar. Esse eu não sei. Vamos lá, os 3 passos da crase. Olhar é substantivo feminino? Não. Olhar não é nem substantivo, é verbo. Pode ocorrer crase antes de verbo? Não pode, porque ali não tem artigo. É só preposição. Então tá lá. Sentei-me à janela e pus-me a olhar para o jardim, cujas árvores agitavam-se com o vento da manhã. Ao cabo de alguns minutos, ergui-me e fui à sala. E aí? E agora? É um caso de crase? Sala é um substantivo feminino. E agora? Quem vai? Vai a algum lugar. Tem uma preposição. Eu vou trocar por uma palavra masculina. Prova real. Vou colocar quarto. Qualquer palavra, tá, gente? Ergui-me e fui ao quarto. Então, se eu fui ao quarto com a preposição mais o artigo, lá no feminino tem a preposição mais o artigo, tem a contração. É o caso de crase. Onde encontrei? A minha mãe. A gente vai olhar e vai ver aqui, ó. Minha é pronome possessivo feminino, é um caso facultativo. Tá, mas olha só, gente. É facultativo quando vai caber a crase. Neste caso aqui, nem cabe crase. Por quê? Quem encontra algo ou alguém. Ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então, eu não tenho preposição aqui. Eu tenho somente um artigo. Tá? Não tem nada a ver com facultativo aqui, porque nem seria caso de crase. Então, respondendo a questão do Machado de Assis para fechar com chave de ouro, e você já deixar o like aqui nesse vídeo, vai ficar assim. Crase, depois não, depois crase e depois não. Letra E de Escobar. Fechou? Legal, né, gente?
Então, se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessa aula, se ela foi útil, já deixa o like, se inscreve no canal que é bem importante para mim. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link com um e-book que eu elaborei com 100 questões da Fundatec. São muitas questões de crase e de assuntos importantes que a Fundatec sempre cobra. Questões recentes, do último ano e do ano anterior. Então nós nos encontramos num próximo vídeo por aí. Um grande abraço e até a próxima!